que a gente já leu esse texto, mas a gente vai relê-lo. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, do versículo 8 ao versículo 24, diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas no seu coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primogênito filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, estamos e continuamos diante da Tua presença, lugar este, ó Deus, que não queremos deixar de estar jamais. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado porque Tu te fizeste em Jesus gente e vieste para nos resgatar e nos reconciliar contigo. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui. Obrigado, Deus querido, por cada pessoa que entende, Senhor Deus, que seguir Jesus é o maior projeto de vida. Nós te louvamos, ó Senhor, e te pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais condições de lutarmos pela justiça e de fazermos, ó Deus, a opção certa, Senhor, a opção por aqueles que de nós mais precisam. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto que para mim é realmente muito interessante, porque o nascimento de Jesus é um nascimento que eu diria subversivo. Nitidamente a gente olha a história de Jesus e vê a clara opção de Jesus pelos mais pobres. Não tem como nós olharmos o texto da palavra de Deus e não afirmarmos isso. Começar pelo seu nascimento, a gente sabe disso. Jesus Cristo foi um menino, um jovem, um menino, e cresceu pobre, e portanto ele fez essa opção. Mas é interessante que antes desse texto aqui, a gente precisa voltar no texto de Mateus. No texto de Mateus, Mateus tinha uma outra preocupação. Não vou ler o texto por causa do tempo também,
mas Mateus tinha uma preocupação de salvaguardar as profecias. Ele tinha uma tendência a se preocupar mais com as coisas dos judeus. E a gente percebe lá no texto de Mateus que ele se preocupa com essas profecias, a começar pela fuga de Jesus para o Egito. E num texto diz que o meu filho foi chamado do Egito. Essa é uma profecia, algo que tinha que acontecer. A gente que é do movimento negro, a gente que faz reflexão sobre a questão de negritude, a gente imagina um Egito, como dizia Sheikh Anta Diop, um Egito muito de pessoas negras retintas, e a gente não consegue ver um Jesus Cristo que foi produzido pelo Ocidente, branco, de olhos azuis, mas a gente vê um Jesus Cristo parecido com aquele povo, um Jesus Cristo que se fez gente preta, que se fez gente pobre, que se fez gente simples para nos alcançar. Mas é interessante também que lá em Mateus, ele faz a reflexão sobre a matança de crianças e o choro das mães. E ele então enfatiza a profecia feita por Jeremias. E também Jesus sendo chamado de Nazareno. Por isso então ele foi morar lá em Nazaré. Encontrei uma senhora lá, uma jovem, na Cisjordânia, uma vez que lá estive, e aí a moça falou assim para mim, eu perguntei onde ela morava, ela disse, mora em Nazaré. E aí eu fiz aquela pergunta sábia, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ela disse assim, além de Jesus, eu gostei muito da resposta. Mas é interessante que ele era chamado então de o Nazareno. Agora é interessante também para mim que no texto lá de Mateus não existem os pastores, mas existem, como vocês sabem, os magos, os sábios, os ricos, que foram entregar presentes, foram entregar o ouro, talvez para mostrar o quanto aquele menino enrolado naqueles panos era o rei dos reis. Esse que foi entregar também incenso, porque ele era o sumo sacerdote. E entregaram mirra, que era um perfume que era colocado depois que a pessoa morria. E Jesus Cristo não precisou nem usar essa mirra, porque ele está vivo, ele ressurgiu. Você crê nisso? Ele está vivo, ele ressurgiu. Por isso ele não precisou usar aquela mirra. Mas esse texto de Mateus me chama a atenção, um texto que nós não lemos, me chama a atenção porque Jesus Cristo se aproxima dos ricos. E nós podemos aferir que Jesus Cristo se aproxima dos ricos para que eles dividam, para que eles compartilhem. Os ricos precisam, ao se aproximar de Jesus, entender que tem que partilhar um pouco da sua riqueza para aqueles pobres, aqueles mais pobres. E foi isso que aconteceu lá no texto de Mateus. Aqui estava acontecendo uma coisa interessante, vocês sabem muito bem disso. O recenseamento que foi promulgado por Augusto. Augusto era um título de um homem muito famoso, de um homem que conseguia unir toda Roma. E ele então, juntamente com Cirino, ele coloca esse recenseamento, que era o recenseamento das casas, das terras, visando a cobrança de impostos. Jesus Cristo nasce num período de extrema opressão. E é interessante que no texto de Lucas, a gente percebe a opção de Jesus de forma muito clara. Jesus Cristo se apresenta primeiramente para os pastores, se mostra para os pastores. E é interessante que os pastores recebiam um salário irrisório. Eles não tinham nem condições de participar das festas cerimoniais, porque eles não tinham dinheiro. Eles eram marginalizados, eles eram desqualificados completamente. A esses que Jesus Cristo se apresenta. E Jesus Cristo se apresenta a eles, fala através do anjo que eles deveriam ir no local, buscar então esse menino, encontrar com esse menino. E aí ele diz, trago boas notícias para você. É uma boa notícia quando uma criança nasce.
É uma boa notícia, e foi uma boa notícia quando Jesus Cristo nasceu, porque a esperança veio ao mundo, o reino de Deus se estabeleceu. O reino de Deus, os valores deste reino se estabeleceu através de Jesus. Então a Bíblia diz assim: hoje em Belém, a cidade de Davi, Natal, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é Salvador, porque Ele liberta. Jesus Cristo é Salvador, porque Ele é libertador. Cremos nisso, cremos num Jesus que liberta. Jesus Cristo não é, como disse um amigo meu que é de uma outra religião, uma das manifestações de Deus. Jesus Cristo não é uma das manifestações. Jesus Cristo é a manifestação. Jesus Cristo é o próprio Deus. Portanto, Ele é o Salvador, porque Ele liberta. Ele também é o Cristo, é o ungido. Essa é a ideia aqui do Cristo ungido, que traz o Espírito de Deus e coloca e nos convoca para a justiça, nos convoca para o amor fraterno, nos convoca para a radicalidade do amor, segundo Isaías 11, de 1 a 9. Depois você pode ler esse texto. Esse texto mostra, é um texto messiânico, falando de Jesus e do Espírito de Deus que está sobre ele, e ele nos convoca então para um tempo de justiça. E Jesus Cristo é Senhor, porque Jesus vence todos os obstáculos, e creia, Jesus Cristo traz vida nova. Jesus Cristo traz vida nova para o indivíduo. A gente crê nisso, por isso Jesus Cristo faz essa opção. Faz a opção pelos pobres. Jesus Cristo se aproxima desses pobres e Ele nos sinaliza que essa também deve ser a opção da igreja. Essa também deve ser a opção da igreja. Talvez um dos grandes problemas que nós estamos vivendo, além desse processo de igreja completamente reacionária que a gente está vivendo nesse país, de uma igreja cooptada por esse neofascismo que tem tomado conta desse país e deste mundo. Talvez a gente tenha essa experiência, porque as igrejas estão cada vez mais procurando riquezas. Hoje, infelizmente, ser pastor não é nada muito legal, né? Todo mundo quer ser apóstolo. Alguns paipóstolos, daqui a pouco arcanjos, querubins, né? Daqui a pouco deuses. Porque as igrejas estão ficando cada vez mais ricas. Eu tenho orado ao Senhor para trazer uma pobreza para as igrejas evangélicas nesse país. Aí eu quero ver quem é que vai continuar com Jesus. Não é pobreza de miséria, mas pobreza de vida simples, porque é a promessa de Jesus. Jesus Cristo propõe uma vida de simplicidade. Ele se aproxima de gente simples, ele se torna gente simples, porque ele quer propor para nós. E a gente pode ter, sim, as nossas coisas, mas a gente tem que ter a capacidade de dividir, tem que ter a capacidade de estar com o outro, tem que ter a capacidade de abraçar os mais pobres, os desvalidos. A gente precisa estar junto das pessoas que sofrem. Jesus Cristo faz opção pelos pobres. Mas Jesus Cristo, pelo que vejo no texto, além de fazer a opção pelos pobres, ele se fez pobre. O capítulo 2, versículo 21 a 24, mostra que Jesus Cristo, depois de ser circuncidado, recebe, como judeu que era, recebe o nome de Jesus. E é interessante que a Bíblia mesmo fala que ele precisava, e a mãe também precisava participar de um processo de purificação. Quando a mãe tinha um filho, ficava 40 dias nesse processo de purificação, sem ter contato nenhum com o homem, claro, sem ter contato, porque é o processo de purificação. No 41º dia, então, eles ofereciam um sacrifício. É interessante que o sacrifício era sempre feito com cordeiro, segundo o livro de Levítico. Mas também no livro de Levítico diz que as pessoas que não tinham condições, as pessoas pobres,
deveriam então participar deste momento de sacrifício, de oferta a Deus, com rolinhas e pombinhos. E foi exatamente isso que Jesus Cristo faz. Toda a sua família oferece rolinhas, oferece pombinhos. Isso aqui, de forma muito clara, nos mostra quem era Jesus. Quem era Jesus? Jesus Cristo era tão simples que, quando cresceu e foi traído, precisou de 3 beijos para ser identificado, porque ele se parecia muito com as pessoas que com ele estavam. Portanto, eu quero dizer para vocês aqui, de forma muito simples, e a minha atenção é justamente essa, que a opção dos cristãos deve ser por aqueles que estão sendo destruídos por esse estado de coisa. E possivelmente o ano que vem, nos próximos anos, nós vamos ter muito que fazer opção por aqueles que estão de sofrer. Nós estamos vendo a cada dia coisas mais estranhas, e a justiça se afastando das pessoas que são, sobretudo, as pessoas mais pobres. O meu desejo é que esse texto ajude a gente a ter coragem de fazer opção por Jesus. A opção por uma vida simples, a opção de engajamento por justiça em relação aos mais pobres, em relação a todas as minorias que estão sofrendo nesta nação, e que a gente tenha coragem de fazer opção por Jesus, tenha coragem de querer se parecer com Jesus, caminhar com Ele, amar como Ele amou. Talvez assim a gente possa conseguir, a gente vai conseguir resistir o que poderá vir para nós nos próximos anos. Estarmos juntos, cada vez mais juntos, clamando ao Senhor um pelo outro, protegendo um e o outro, mas também fazendo a opção por aqueles que estão desvalidos, porque essa é a proposta de Deus. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Nós estávamos pobres nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por sua misericórdia, mandou Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, para que nele nós alcançássemos vitória. Com Jesus. Então, avaliando as nossas pobrezas, as nossas fragilidades, nós vamos poder cuidar das pessoas que estão frágeis, que estão pobres, espiritual, materialmente, socialmente falando, mas que também carecem do amor e do carinho do Senhor Jesus, que pode se expressar através de mim e de você. Que Deus nos guarde, nos proteja, e que a gente lute pela justiça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?